O Doutor Estranho é um personagem que se leva muito a sério, mas ele é a própria galhofa. Ele é um personagem extremamente poderoso que possui acesso a muitas magias, que para usar basta ele sacudir a mão de qualquer jeito e aí sai o efeito laranja. Ele é um personagem que é basicamente o Stan Lee se divertindo enquanto conta a história. E o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura possui um roteiro que se leva a sério e é o ponto fraco do filme, e uma direção que não se leva a sério e é o ponto forte. Esse colidir de ideias pode parecer alguma coisa confusa que não vai ter um bom resultado, mas em um filme que tem tanto fanservice quanto esse filme tem, a verdade é que trazer o Sam Raimi de volta para os filmes de super-heróis é o maior fanservice que esse filme podia ter. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lipe Sem Foco. Falando brevemente da sinopse desse filme, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme que começa muito rápido. Logo de cara ele já apresenta pra gente a América Chaves, uma personagem bem misteriosa quanto a quem ela é e que também é uma personagem bem recente dos quadrinhos, que possui o poder de pular entre universos, mas ela ainda não tem esse controle. Ela vai ser então extremamente necessária para o objetivo que a Wanda quer alcançar. E é claro que o Doutor Estranho se opõe a Wanda usar a criança dessa maneira. Eu não vou entrar mais do que isso na história do filme, só bastante pra gente poder falar em cima. Mas nesse filme, a América Chaves funciona muito como um MacGuffin, que é um recurso de roteiro bem batido de você ter um elemento, muitas vezes uma chave, um livro, alguma coisa assim, que o foco de um dos personagens da história é chegar, é alcançar esse item. A única coisa é que a América é uma pessoa. Ela é uma personagem que muita gente não gostou pelo que eu vi até agora na internet, só que esse filme não era dela, né? Ela só estava ali também. Então eu penso que ela é uma personagem que ainda vai crescer no MCU. E falando em crescimento, esse filme é inteiro carregado pela Wanda e pelo Doutor Estranho. A Elizabeth Olsen e o Benedict Cumberbatch, eles estão muito bons. Eu vi gente falando mal da atuação dos dois e eu discordo. A Wanda, ela tem momentos mais caricatos, só que dentro da direção, dentro da proposta do próprio Sam Raimi, pra mim encaixa, pra mim faz sentido. Não é simplesmente aleatório. E o Sam Raimi, ele é um exibido que puxa toda a atenção do filme pra ele. A direção desse filme é sem dúvida o ponto alto. E eu brinco que o Sam Raimi tá sendo exibido porque, cara, o tempo todo ele filma algumas coisas com uma complexidade desnecessária. Logo no começo do filme tem uma cena que o Stephen tá acordando, e pra mostrar que a cena que a gente tava vendo antes era um pesadelo, ao invés dele simplesmente cortar pra câmera filmando ali, o Stephen levantando, ele faz o eixo da câmera girar nele mesmo e ir girando do final da cena até aparecer a cama que o Stephen está de ponta cabeça e gira, e no momento que ela termina de girar, ele acorda. Tem muitos momentos no filme de muita inventividade pra, entre aspas, pouca coisa, e esse tipo de coisa deixa o filme extremamente rico. Cara, eu penso como seria interessante se o Sam Raimi tivesse sido o diretor do primeiro Doutor Estranho, porque a coisa mais interessante naquele filme é, de longe, toda a inventividade dos poderes do Doutor Estranho, toda a questão da dimensão espelhada, mas aquele filme, os poderes do Doutor Estranho ainda são um pouco limitados visualmente, no sentido de que parece que ele só faz aqueles círculozinhos ali, laranjas, e não tem muito mais do que isso. Esse filme mostra que não, esse filme é extremamente criativo o tempo todo com os poderes de todos os magos de Camartage. Vendo na tela de cinema, eu não percebi algum momento que o CGI falhou, e muito pelo contrário, eu fiquei realmente impressionado, realmente vislumbrado com o que o filme estava fazendo a maior parte do tempo. Existem vários monstros nesse filme também, e com toda a bagagem do cinema de terror que o Sam Raimi tem, ele traz à tela muitos monstros muito poderosos que são muito interessantes visualmente. E além disso, ele traz todos os elementos de terror que ele acumulou ao longo de toda a carreira dele. Elementos que estão nos Homens-Aranha dele desde sempre. Se faz muito tempo que você não vê esses filmes, volta pra assistir que você vai pensar, cara, como o Sam Raimi conseguiu a aprovação pra fazer essas coisas. É muito criativo, é uma forma muito fresca da gente ver uma história sendo contada no MCU. Ele usa muito aqueles zooms exagerados de terror, que muitas vezes soam caricatos, mas é o tipo de terror caricato que ele faz mesmo. É muito bem pontuado e muito bem colocado no filme. E cara, é impressionante a forma como ele filma Nova York. Logo no começo do filme, uma das primeiras cenas ali do Doutor Estranho andando nas ruas de Nova York, eu fiquei arrepiado, porque a sensação era que eu tava vendo o filme do Homem-Aranha. Cara, todos os momentos que a gente tá em Nova York, que tá mostrando as ruas, tá mostrando a cidade de longe, eu tenho a sensação de que eu tô vendo o filme do Homem-Aranha. Parece que ele filmou essas cenas lá atrás, na época que ele fez aqueles filmes, e só colocou digitalmente o Benedict Cumberbatch e os outros personagens ali. É impressionante. Inclusive, esse filme tem algumas referências
referências diretas aos próprios filmes do Sam Raimi, que é uma coisa fabulosa. Que coisa boa, né, gente? A gente viu o Sam Raimi vindo pra Marvel pra fazer referência dos próprios filmes dele, sério. Perfeito. Inclusive, esse olhar criativo culmina numa batalha musical que é fabulosa. Talvez você já tenha visto alguém na internet falando disso se você ainda não viu o filme. E se você já viu o filme, você sabe do que eu tô falando. E, ei, fantástico, né? Mas quando a gente entra um pouco mais nesses personagens e, novamente, sem spoilers, pode ficar tranquilo, a gente vê como eles se complementam narrativamente de diversas formas. A Wanda perdeu o Visão e também perdeu seus filhos, o Doutor Estranho perdeu a mulher que ele amava, a América Chaves perdeu as suas mães, e uma pergunta que esse filme coloca bastante e vai matutando é se você é feliz. Alguns personagens chegam a se perguntar isso ao longo da história, e além de toda a pataquada, porque esse filme é uma grande pataquada, é uma grande farofa, é uma grande bagunça, esse filme ainda tem sala pra abrir uma discussão um pouco mais sensível, sabe? Porque a gente tá falando de pessoas extremamente poderosas que, mesmo tendo todo o poder que elas têm à disposição delas, mesmo sendo capazes de dobrar a realidade no meio, sendo capazes de conjurar portais, de fazer tudo que todos eles são capazes de fazer, elas são pessoas incompletas que não conseguem ter o que elas mais queriam ter, quem elas mais queriam ter, mesmo sendo pessoas com tanto poder nas mãos. Isso pra mim acaba sendo uma metáfora muito clara com dinheiro, né? Sendo que a coisa mais perto que existe no nosso mundo, a coisa que mais viabiliza, mais facilita você ter acesso às coisas que você quer no nosso mundo é o quanto de dinheiro você consegue colocar na mesa. Só que às vezes, mesmo você tendo uma quantidade inconcebível de dinheiro, tem vezes que o que você quer não dá pra fazer. E é por isso que o filme repete muitas vezes a pergunta: você é feliz? Talvez você não seja. E se você não for, você tem todo o direito de ser, assim como todas as pessoas também têm. Porém, se pra conseguir tornar a sua verdade realidade for necessário você passar por cima de muitas outras pessoas, a gente chega num impasse e começa a ficar difícil. O roteiro desse filme é sim a parte mais fraca dele de longe, muito por conveniências, muito por bobeiras que ele acaba escolhendo fazer, que eu vou comentar mais a fundo no vídeo com spoilers, que vai estar linkado aqui nos cards se ele já tiver saído. Mas o fio narrativo que costura esse tema da felicidade é pra mim muito interessante. Como pessoas tão poderosas são mesmo assim perfeitamente capazes de serem infelizes. E talvez o seu interesse de ver esse filme está justamente no fato do Sam Raimi ser o diretor. Afinal de contas, é muito comum a gente ir no cinema só porque é o filme novo do diretor tal. Se esse for o seu caso, vamos lá. A única coisa que você precisa assistir é WandaVision, a série, que é super curtinha, são 9 episódios de meia hora mais ou menos. Vai lá, assiste WandaVision, você vai se divertir. E o filme do Doutor Estranho. Só essas duas coisas. Tem gente que fala, nossa, mas tem que ver Guerra Infinita, tem que ver Ultimato. Não tem, gente, não tem. A informação de que o Thanos estalou o dedo, explodiu metade do universo é senso comum. E tudo dentro desse espectro que for relevante, tanto WandaVision quanto o comecinho do Multiverso da Loucura vai contextualizar pra você. Fique em paz. E de novo, esse filme tem muito fanservice, que é muito mais bem aplicado, muito mais bem colocado do que Homem-Aranha. Eu vou falar disso depois no vídeo com spoilers. Mas que felicidade que é o Sam Raimi fazendo o filme pro MCU, hein, galera? O diretor que pavimentou os filmes de heróis que existem hoje em dia, voltando pra Marvel pra fazer um filme como esse, é uma coisa realmente muito incrível. E eu realmente espero que o MCU comece a apostar mais nos seus diretores do que apenas nos nomes dos personagens e nos atores. Porque, como eu disse antes, nome do diretor é uma coisa que vende muito. E claro, bons diretores vão colocar a sua assinatura e a sua visão pro filme, fazendo aquele filme ter uma cor muito mais dele, muito mais singular. Um problema que a gente sempre comenta do MCU é que muitos filmes são um pouquinho pasteurizados. Parecem que são filmes feitos ali numa esteira de produção, sabe? E esses filmes que possuem uma mão pesada de diretor são os filmes que ficam mais com a gente, por coincidência, né? Assim como o MCU começou o seu universo, trazendo atores que eram um pouco mais desconhecidos, até chegar no ponto que ele tava dando conta de pagar um Benedict Cumberbatch pra vida e começar a trazer atores de bem mais peso para papéis principais, eu acho que tá na hora do MCU realmente investir nos seus diretores. Afinal de contas, quando a gente fala dos melhores filmes do MCU, a gente tá falando de Capitão América e o Soldado Invernal, de Pantera Negra, de Guardiões da Galáxia, de Guerra Infinita. Você acha coincidência esses 4 filmes terem muita mão do diretor que fez eles? Eu acho que não. E além disso, a mão pesada do diretor faz a gente olhar para personagens de maneira que nós provavelmente nunca olharíamos. Essa, sem dúvidas, pra mim é a melhor jogada para manter o MCU interessante e com aquele sentimento de fresco.
por mais muitos anos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já viu o filme. E se você já viu, não comenta spoilers. Vai ter mais um vídeo ainda sobre esse filme com spoilers e aí vai poder falar o que quiser, fechou? Deixa o seu like e a sua inscrição pra ajudar no canal, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Muito obrigado.